Imagine por um instante o vazio antes do tempo, o silêncio cósmico que precede a primeira palavra da criação. Neste vácuo, uma intenção divina começa a tomar forma. Do barro, da mesma matéria-prima, do mesmo sopro de vida, nascem duas figuras, não uma. Um homem e uma mulher, criados no mesmo instante como iguais, destinados a compartilhar o domínio sobre um paraíso recém-nascido. Esta é a primeira versão da nossa cosmogonia, um eco perdido nos corredores do tempo. A história que nos contaram, no entanto, é diferente. A história que conhecemos é uma versão editada, uma narrativa onde esta primeira mulher foi sistematicamente apagada, sua memória amaldiçoada e seu nome transformado no sussurro de um demônio. O nome dela era Lilith, e sua existência é a chave para decifrar um segredo que abala os próprios alicerces da nossa criação. Este não é apenas um mito, é o registro de uma rebelião celestial, uma guerra de paradigmas e talvez a origem de uma linhagem genética que o poder dominante tentou, mas jamais conseguiu, exterminar completamente. A primeira pista para este mistério colossal não está em um texto proibido ou em uma tábua de argila suméria, mas escondida à vista de todos no próprio livro de Gênesis. Uma contradição fundamental que milhões leem, mas poucos questionam. Observe, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o texto é inequívoco. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Plural, simultâneo, iguais. Um ato único de criação para duas polaridades. Contudo, ao avançarmos para o capítulo 2, a narrativa sofre uma reinicialização abrupta. Adão está sozinho no jardim e Deus, percebendo sua solidão, decide criar uma companheira. Desta vez o processo é diferente, hierárquico. Eva não é moldada do mesmo barro, mas extraída da costela de Adão. Um ato que simbolicamente a posiciona como derivada, secundária. O que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2? Onde foi parar a primeira mulher, a cocriada? A teologia tradicional se esquiva, oferece metáforas, mas a verdade, como sempre, sobreviveu nas sombras da ortodoxia. Em textos considerados perigosos demais para o cânone sagrado, é no alfabeto de Ben Sira, um texto satírico e controverso da Idade Média, que o fantasma desta primeira mulher ganha nome e voz. O texto narra que quando a solidão de Adão se tornou insuportável, Deus criou para ele uma mulher do mesmo pó e a chamou de Lilith. No Éden, a harmonia inicial logo deu lugar ao conflito. Não um conflito por uma fruta, mas por algo muito mais fundamental: poder e igualdade. A disputa começou na intimidade do casal. Adão, interpretando sua primazia, exigiu que Lilith se deitasse sob ele durante o ato conjugal, um gesto físico que simbolizava sua submissão. A resposta de Lilith ecoa através dos milênios como um manifesto de insurreição. Ela se recusou, com uma lógica irrefutável. Por que devo deitar-me abaixo de ti? Eu também fui feita de pó e, por conseguinte, sou tua igual. Este não era um simples desentendimento doméstico. Era o choque primordial entre dois paradigmas. A recusa de Lilith em aceitar um papel subserviente foi vista por Adão não como um argumento, mas como uma afronta direta à ordem estabelecida. A discussão se intensificou. A tensão fraturou a paz do paraíso. Vendo que não seria ouvida, que sua igualdade inata não seria reconhecida, Lilith tomou uma atitude que selaria seu destino para sempre. Ela fez o impensável. Em um ato de poder mágico e espiritual, ela pronunciou o nome mais sagrado e secreto de Deus, o tetragrama inefável. Este ato blasfemo para alguns, de autolibertação para outros, concedeu-lhe um poder momentâneo e avassalador.
Com este poder, ela criou asas e, abandonando Adão e a segurança opressora do Éden, voou para longe, exilando-se nas costas desoladas do Mar Vermelho. A fuga de Lilith provocou uma crise celestial. Adão, agora verdadeiramente sozinho e humilhado, clama ao Criador. A resposta divina é imediata. 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelof, são despachados em uma missão de resgate e coerção. Eles atravessam os céus e encontram Lilith em seu refúgio, em meio a uma paisagem selvagem que espelhava a nova natureza de sua alma. A ordem dos anjos era clara: volte para Adão imediatamente, ou 100 de seus filhos morrerão a cada dia. Aqui, a narrativa mergulha em uma escuridão trágica. Lilith, com a liberdade recém-conquistada, recusa o ultimato. Ela prefere a solidão e a dor de sua maldição à submissão no paraíso. Ela jura vingança, não diretamente contra Deus, mas contra os descendentes de Adão e sua nova esposa, Eva. Ela se torna uma ameaça noturna, um terror para os recém-nascidos, a figura que os antigos amuletos e encantamentos buscavam afastar. Sua rebelião foi punida com uma dor eterna, e sua imagem, outrora a de uma igual, foi sistematicamente reescrita no panteão da mitologia como a de um demônio. Ela se tornou a mãe dos súcubos, a rainha da noite, a personificação do perigo, da sexualidade feminina livre e do conhecimento proibido. Mas aqui é onde a investigação do DNA bíblico nos leva a um território ainda mais profundo e especulativo. E se esta maldição e esta transformação forem mais do que uma alegoria espiritual? E se a fuga de Lilith do Éden tiver de fato liberado uma linhagem alternativa na humanidade? Um código genético que não se originou da costela de Adão, mas do mesmo pó primordial. Um DNA que carrega em sua hélice a memória arquetípica da independência, da intuição, da rebeldia, de um poder que não se curva a dogmas. Pense nisso não como um gene físico, mas como uma herança epigenética, uma predisposição espiritual e psicológica que se manifesta em certos indivíduos ao longo da história. Poderia o DNA de Lilith ser a fonte das lendas sobre mulheres que transcendiam as normas de seu tempo? As sibilas e oráculos que detinham um conhecimento proibido, as rainhas como Cleópatra, que usavam sua inteligência e sedução para comandar impérios, as revolucionárias que lutaram por direitos que eram considerados heresia, as artistas e musas cuja criatividade parecia brotar de uma fonte sobrenatural. Seriam estas figuras históricas manifestações de uma mesma linhagem primordial? Talvez as histórias de súcubos, sereias e fadas não sejam sobre monstros, mas sobre o medo patriarcal de uma linhagem de mulheres e homens que carregam esta centelha indomável. Uma linhagem que não pôde ser controlada e por isso precisou ser demonizada. A herança de Lilith não seria então uma maldição, mas um dom perigoso, o dom da consciência livre, que inevitavelmente entra em conflito com sistemas de controle. A história de Lilith, portanto, deixa de ser um mero rodapé da teologia e se torna uma poderosa lente para reexaminar nossa própria história e identidade. Sua exclusão do texto sagrado não foi um acidente, foi um projeto de poder. Apagar Lilith era apagar a possibilidade de um feminino divino que fosse igual, autônomo e soberano. Era garantir que o modelo de submissão de Eva se tornasse o único paradigma aceitável. A questão que fica, pulsando sob a superfície de nossa cultura, é profunda e perturbadora. Quem, de fato, escreve a história? E quantas outras vozes, quantas outras verdades foram silenciadas para que uma única versão prevalecesse? Lilith não é apenas uma figura mitológica. Ela é o fantasma na máquina de nossa civilização, um lembrete perpétuo de uma igualdade perdida e de uma força
que não importa o quanto tentem enterrar, sempre encontra uma forma de retornar.